A gente vai de acordo com a necessidade. Você não comprou problema comigo? A gente pode fazer um bate-bola, né? Jogo rápido. É, porra. 1, 2, 3 e vai! Eu sou a Eva. Eu sou o Marcos. E hoje a gente tá trazendo mais um vídeo pro canal. Do que você tem medo? Medo de umpa-lumpas. Umpa-lumpas? Medo de baleia. Medo de filme de terror. Não, isso daí é comum, né? Então, do que vocês têm medo? Esse vai ser o vídeo de hoje. Desde já agradecemos as contribuições no Instagram. Sim, todo mundo, muito obrigada. Não só para esse vídeo, mas todo o incentivo que a gente está recebendo. O nosso primeiro vídeo já está tendo uma resposta bem legal. Muito legal. Mais do que a gente esperava. E tenho certeza que a gente pode contar com vocês para os próximos. Então já deixa um like aí, se inscreve no canal. E já nos sigam nas redes sociais que a gente vai deixar aqui embaixo. Isso aí, compartilhe com seus amigos e comenta aí embaixo um medo estranho, um medo normal que você tenha. Vamos interagir com a gente e manter essa relação bacana que a gente já está criando com você. Tá querendo a interação. Exatamente. Esse que é o principal. Bom, vamos começar então. Alguns medos. Vamos falar com os medos comuns, né? Eu acho melhor. Ó, vamos lá então. Altura. Palhaço. Filme de terror. Medo de panela de pressão. Esse já é um medo mais adulto, né? Um medo Eu acho que quase ninguém fala disso, mas acho que todo mundo fica um pouquinho... Eu tenho um pouco de medo. Eu, quando eu tô cozinhando alguma coisa na panela de pressão, fico ali em cima. Esses dias mesmo eu tava fazendo um caldo de ervilha e ela deu aquele... Ela deu um negócio assim... Ela pulou de Eu pulei uns 2 metros de altura. Essa parte é muito boa, a panela de pressão. Minha mãe também, aqui em casa, me bota muito medo da panela de pressão. Muito, muito, muito medo. E a pior parte é quando ela tá fazendo feijão e eu quero fazer pipoca. Aparece? Pausa, numa tua voz aparece! Cacete! Eu quero ver você. Senta ali então! A minha voz apareceu? É claro! Olha a minha voz. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! Outro medo que eu acho que a galera tem, eu espero que todo mundo tenha esse medo, por favor, que é de morrer pelado. Ou cair no box, ou qualquer coisa relacionada, né? Em algum momento, assim, em todo banho, a gente acaba pensando, pelo menos eu, praticamente todo banho, acho que eu vou pisar no sabonete e rachar a cabeça e vão ter que arrombar a porta e eu vou estar pelado no box. Eu tenho medo, eu acho que é daquele tapetinho, que tu não sabe se ele te ajuda. Aqui tem. Nem uso. Tem um medo aqui que eu queria até que a pessoa que tem o medo explicasse, que é medo do Willy Wonka, que eu já tô num medo mais esquisito. Eu não entendi o que aconteceu. No caso sou eu mesmo. Você não sabia. É assim, eu acho que em geral tem uns medos de umas figuras, né, diferentes. Tipo o Willy Wonka pra mim, eu acho que o Willy Wonka antigo é pior ainda do que o novo. Dá até uma sensação a primeira vez esquisita que eu assisti Alice, eu fiquei com um pouquinho de medo do Chapeleiro. Embora agora eu goste muito dele, mas eu fiquei com Mas uma o Willy coisa. Wonka, especificamente o antigo, principalmente, me causa eu não consigo nem olhar pra ele. Sério? E o Umpa-Lumpa também. Os Umpa-Lumpas desse novo, quando eles começam a cantar e dançar, eu tenho que passar porque... Mastigando. Me dá uma aflição, eu preciso passar. Deixa eu ver mais um medo. Medo do fracasso. Medo do fracasso. Eita, esse aí... Eu acho que se a gente para pra... Acho que a gente para pra pensar uma coisa que... Eu não sei se todo mundo tem isso, mas eu tenho. Não sei se tem a ver com signo, não sei se é porque eu sou capricorniano, mas... Eu tenho... Até falei no nosso primeiro vídeo sobre a questão de ter medo de correr riscos. Eu acho que tem a ver com isso. Então eu fico muito preocupado se uma coisa vai dar certo. Tenho medo das coisas não darem certo. Eu tenho isso. Eu tenho medo, acho que não do fracasso, acho que eu tenho medo mais de não tentar. Acho que eu tenho mais medo de depois lá na frente falar, putz, eu não tentei quando dava pra fazer, sabe? Comigo é o contrário. Eu sou o contrário. Às vezes eu acho que eu prefiro nem fazer pra não correr risco de dar errado. Então isso aqui é um risco. E isso daqui é um negócio que eu tô... Tentando todo dia. Correndo risco, Isso aí, mas tem que ser. Eu sei que eu quis correr o risco. E eu acho que vai dar certo. Pelo menos já estou pensando positivamente pela resposta que a gente está tendo. Acho que tá sendo legal. Ó, outros medos comuns. Barato. Vou falar de 3 que a gente. Dois comuns e um esquisito que alguém me mandou, que depois eu vejo quem foi. Baratas, aranhas, pombos.
Eu já ouvi falar bastante De gente com pombo. medo de pombo. Então, eu conheço 2 pessoas com medo de pombo. Eu conheci uma, conheci outra, descobri que agora, né? Aham. Aranha, barata, essas coisas. É mais comum. Tem pessoa que fala que não tem medo, tem nojo. Barata tem nojo, não Aranhas, saiu eu conheço gente que gritando. tem, tipo, fobia mesmo. Conheço De também. ficar desesperado. Se tremer todo e uma aranha. Barata não... Eu não tenho medo de bicho, não. Não? Nenhum, eu acho. Só um. Que eu, não- Ah, então, fala pra gente. eu tenho um pouco de medo de baleia. Embora Mas eu é um- ache um pouco improvável encontrar uma baleia, Isso que eu ia falar. mas acho que desde quando a gente viu As Aventuras de Pi, eu nunca consegui tirar da cabeça. Como é um filme antigo, não tem problema falar. Aquela cena que ele tá na jangada Não de pode noite falar, velho. e a baleia pula por cima da jangada, assim. Eu fiquei com aquilo Nossa, na cabeça. é. Sempre que eu vejo uma baleia, eu fico me imaginando no fundo do mar, Procurando Nemo também, que é um filme que eu gosto muito. E tem todo aquele clima quando aparece aquela baleia, quando a Dory e o Marlin, né? É Marlin? Marlin? Pai do Nemo. Produção. Marlin. Quando a Dory e o Marlin estão lá e aparece aquela baleia lá no final e depois ela vai Aquela se aproximando. Mesmo sendo animação, me dá uma afliçãozinha. Então, uma coisa estranha com a baleia que a gente tem que ver. Ah, Meus e tu? medos. Ai. Então, vou falar um pouquinho da minha parte mais pessoal. Eu tive alguns medos estranhos durante a vida. Eu tenho medo de alcoolismo. E é uma coisa, um pouco mais sério, mas não tão grave, calma. Eu tava usando o álcool como fuga de realidade, sabe? Ah, uma cervejinha, uma caipirinha, não sei o quê. Só que chegou num nível de que eu pensei, caramba, eu tô ficando dependente disso. Então se tornou um medo, que acabei regularizando, agora já tô tranquila. Não chegou. Regularizando o medo. Regularizei o medo, todo mundo regulariza o medo ou a... Não, regularizei o problema? álcool, o medo eu tenho ainda. Por conta disso eu dei uma maneirada, claro, tudo deu certo no final, mas é um medo estranho que eu tenho. Outro medo também, que é o medo que eu tô, medo de não conseguir me conectar muito com as pessoas. Eu tô com essa transição de não conseguir me conectar muito tempo com as pessoas, de não estar tão, como é que eu posso explicar? Disponível, eu não sei te explicar, mas tá se tornando um medo, porque eu não sei muito o que fazer, como lidar com isso. Tipo, se envolver Me envolver, emocionalmente. isso, a parte emocional. Eu tô com... Tu se conecta bem com as pessoas, Sim. tu é muito comunicativo, Mas a tá parte de me falando aí envolver, isso. se envolver Essa emocionalmente. parte já tá mais aqui, ó. Tomara que... E um dos maiores medos que eu tenho, que eu não consigo me imaginar sem, é ler. Então meu medo é ficar cega. Sempre tive esse medo desde pequena. Estranhamente, medo de ficar cega. Eu nunca parei pra pensar nisso. Claro que assim, é uma coisa que ninguém gostaria, Claro, mas é um medo que eu um tenho. medo, né? No teu caso, é Medo, uma coisa que medo virou um medo mesmo. Mesmo. Ah, e, assim, não que eu seja louca da leitura, sou. Mas morro de medo de não poder ler. E depois, assim, ter que conviver com audiobooks. Porque aí são outras pessoas dando expressões àquilo que eu leria. Agora, um medo que eu tenho que é estranho, mas eu acho que se enquadra naquele medo de figuras diferentes, é medo de louco. Uma vez eu cruzei com uma mulher numa ponte e eu tive a sensação de que ela estava fazendo uma cara estranha. Tipo um cigarro. Cigarro, né? Eu tenho medo desse carro. Tá atrapalhando o vídeo. Não dá pra ser blogueiro no Brasil. Não dá. Uma vez eu cruzei com uma mulher numa ponte e naquele momento assim, de olhar pro rosto dela, eu tive a impressão de que ela estava fazendo uma cara estranha. Só que ela nem tava, era uma pessoa comum, mas eu tive uma sensação de uma careta meio bizarra e me deu um... Medo. assim, sabe, aquele negócio que... Aí eu percebi depois que eu tenho uma sensação estranha com... Eu chamo de medo de louco, porque assim, medo de uma reação que eu não espero, sabe? Eu acho que é mais isso, eu acho que é medo de uma reação que eu não espero, Que aí de já alguém. entra num outro medo de que medo do outro, do que o outro vai fazer, do que o outro pode acho que fazer. isso vai até um pouco além do que eu penso, talvez. Agora as contribuições de vocês, tem algumas bem interessantes que a gente selecionou. Umas coisas mais comuns e outras coisas que a gente ficou realmente impressionado. Muito. E a gente vai até deixar para fazer um vídeo só sobre isso. Mas Verdade. vamos às coisas mais comuns primeiro. Medo de boleto vencido, medo de morrer sozinho.
É um pouco sério, eu acho que é um pouco sério, assim, essa Mas coisa eu acho que muita gente tem. Tem. Medo de morrer sozinho, às vezes tem medo de ficar sozinho, de estar sozinho. Já tive. Medo de dormir com o pé pra fora. Que vai que o monstro puxa o pé. Porque Isso assim, é sério mesmo. Algumas pessoas realmente não conseguem, por mais que esteja um calor absurdo, tem gente que pé não pra consegue fora. dormir com o pé pra fora. Eu tenho o contrário, não é medo, mas assim, eu não consigo, a maioria das vezes não consigo dormir com o pé coberto. eu já Porque durmo eu com o sinto pé pra muito fora calor. e um pra dentro. Que eu não sei. Será que o monstro Tu me é, pega? de repente, Ele vai Será que o monstro me pega? Não sei. Ele vai Vai bugar e ter vai o- sair. É. vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? É bom que o monstro, viu, o Bernardo falou uma coisa, porque o monstro vai bugar. Esse menino é muito... Medo de virar mendiga. Isso foi uma contribuição maravilhosa. Saudade, Uma Mari. pessoa muito especial. Então, medo de virar mendiga. Não sei o que isso quer. Assim, ficar muito pobre, não conseguir Não, é lidar, aquela não história ter tipo casa. assim, eu vou fazer escolhas tão erradas que no final da minha vida eu vou ter que morar na rua. Eu acho que foi mais ou menos por aí. Espero que você não vire mendiga. Ah, um que não tá aqui que eu vou lembrar, que eu lembrei. Medo de perder os pais, que é um medo que eu tenho também. Mas acho que não chega a ser a grande escala, porque eu já entendi que o mundo é assim, não tem o que eu fazer. Vou ter que aprender a lidar com isso, mas dá um pouquinho de medo, de ficar sozinho, se Sem os virar. pais, né? Medo do que o Brasil pode se tornar. Eu acho que a gente já tá dentro disso, né? Já virou alguma O coisa. Brasil já se tornou o que as pessoas temiam. Se você tem medo, eu acho que você já está vivendo o seu medo. A pessoa que deu essa contribuição já está vivendo isso. E um bom sinal é que a gente está conseguindo lidar. É, Eu acho que apesar de tudo a gente está conseguindo lidar com acho que até tudo que entendendo, está né? acontecendo no nosso país. Infelizmente, né? Mas eu acho que o medo de virar uma coisa pior, aí sim. Medo de sapo, Medo de sapo. uma coisa comum também. Então, eu tenho uma tia Eu tenho um tio. que morre de medo de sapo. Se ela vê um sapo, de verdade, ela começa a ficar louca de ela começa a tirar roupa onde ela estiver. O medo de sapo é maior do que o medo de ficar no público. Ela né? não tá ligando pra isso. Realmente, ela vê um sapo, ela é tia da minha mãe, na verdade, começa a querer tirar roupa. Inclusive, depois até achar uma mentira pra participar Vamos disso conversar aqui. sobre o sapo e não torcer pra não aparecer nenhum, né? porque ela vai senão ficar vão nua. bloquear o nosso vídeo. Medo de bater o dedinho na quina. Fala alguma coisa sobre Fala alguma isso. coisa aí, produção. Nosso Eu Nosso já quebrei o dedo produtor. 4 vezes. ele já quebrou duas vezes o dedinho do pé direito e 2 vezes o dedinho do pé esquerdo. Batendo então, na quina. eu acho que ele tem motivo pra ter medo. Eu também teria se fosse ele. Medo de não ganhar na Mega Sena. Tem alguém que joga sempre, aqui, não sei. Alguém. Joga sempre, sempre, sempre. Mas foi uma contribuição da minha esposa isso que eu posso falar. É ele? Eu nem sabia que era você. Enquanto ela tem medo de não ganhar, eu tenho medo de olhar o resultado. Então, Mesmo acreditando que talvez eu possa ganhar, eu tenho medo tanto de não acertar quanto de acertar. Eu tem- acho que eu tenho medo da sensação. medo de choque. Uma pessoa fez uma... Eu gosto do que vocês estão falando com a gente. Continuem contribuindo, porque assim, são coisas que a gente sozinho não pensa. Acho que cada vez mais a gente tende a pedir a contribuição de vocês porque o ser humano é muito plural. E o choque, eu já tive uma reflexão sobre o choque. Choque? Eu que Sério? já trabalhei numa loja de iluminação, de material elétrico, já tomei choque algumas vezes. E o medo do choque, inclusive um rapaz que trabalhava comigo, ele não fazia instalação porque ele tinha medo de levar choque. Sério? Mas eu acho que a história do choque é que a gente fica com raiva. Que? É porque quando a gente toma um choque, a gente fica com uma sensação tão ruim, tipo, eu sou um idiota, sabe? Que tomou um Dá choque. essa sensação, que é um negócio que, tipo assim, é super rápido, mas incomoda muito. E parece que é uma coisa besta, sabe? Parece que quando tu toma um choque, parece que tu é um burro. Então, outro medo que eu achei engraçado, mais ou menos engraçado, porque eu já tive esse medo, que é de tirar sangue. Porque as 2 pessoas que me disseram que tem medo de tirar sangue são 2 pessoas que têm tatuagem. Então o medo não é da agulha. Acho que é o medo não sei qual é do medo da sensação de tirar o sangue, meio que tá... Eu acho que... ser. É, Medo de furar a veia errado. eu acho que sei, quem pode não ser. tem esse medo tem muita dificuldade de entender. Eu já tive medo de vacina, tanto que eu já, realmente, eu já burlei o cartão de vacina
tava com 20 anos já na cara. Eu Pegou o burlei. cartão? Eu apaguei, tava lá o negócio da vacina. Só que a minha mãe é uma ótima mãe, que sabe a data das coisas. Eu apaguei o negócio da vacina e segui minha vida. Minha mãe, tu tem vacina esse ano? Eu falei, tenho não. Que isso? Tenho vacina não, sério. Aí quando eu fui Tipo, tomar, não aconteceu nada, não chorei, né? Tranquilo, tinha 20 anos já, né? Bom, acho que a gente chegou numa parte, acho que a gente tem que falar sobre isso agora, né? Uhum. Ai, meu Deus. A gente chegou numa parte que foi muito interessante, foi parte das contribuições mesmo, que a galera resolveu falar umas coisas, que assim, você joga, fala um medo teu. Algumas coisas a gente não tava esperando. A gente tava esperando umas coisas mais comuns. A gente já esperava umas coisas mais bobas e umas coisas mais complexas, mas tem algumas coisas que a gente não vai conseguir falar nesse vídeo. Não vai ter como, tem até alguns que algum medo que dá pra um vídeo só, assim. Tem um medo só que dá pra fazer um vídeo inteiro só sobre ele. É, eu acho que dá pra fazer muita coisa. Mas a gente vai falar as contribuições, porque eu acho que... Acho que vale a pena a gente citar quem foi que falou e qual é o medo, mas vai ter que ficar para uma próxima, porque a gente vai acabar falando bastante sobre isso. Então vamos falar coisa séria e depois vamos falar o que originou a ideia disso tudo. Uhum. Primeiro medo foi da Aline, que foi viver sem propósito. Depois teve a Camila. Uhum. Camila, não ser a pessoa que eu gostaria de ser. Depois teve a Ana, que disse que o medo dela era de ficar estagnada. E a Nayara, que falou que tem medo de não ser bem sucedida. Mas teve uma pessoa em especial que eu tenho que falar que eu achei muito interessante, que foi o Michel, que eu mandei no WhatsApp e falei, cara, me fala um medo. E ele me falou. O medo que ele mandou pra mim foi assim, amanhã. Quando eu virei pra ele e falei, medo do amanhã... Eu falei, poxa, complexo, Caraca! né? A gente vai ter que fazer um vídeo sobre isso, medo do novo, medo do Medo desconhecido. de coisas inesperadas. Aí ele disse que foi o corretor, que na verdade ele tem medo de aranha. Mas, de qualquer forma, medo do amanhã Muito obrigada, corretor. é uma coisa real e a gente vai falar sobre isso. E a gente vai decidir falar e pronto. Não sei se vocês vão escutar um barulhinho de corrente em alguns trechos do vídeo. Não é alma penada, tá? É a Samantha. Que ela tá um pouco presa, senão ela foge. E aí a gente teve que gravar hoje num lugar diferente, né? Por isso que vai ter um sonzinho, talvez um barulhinho de rua. Não tem problema, os animais são bem-vindos no nosso canal. Como vocês podem perceber. Bom, Então, tá gente. bom. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo. Obrigado pela audiência. Gente, se inscreve no canal, por favor, por favor, por favor. Dá like no vídeo, de novo. E beijo. Valeu, até E a o chuva próxima. de like? Hã? Minha chuva de like nem é hoje, não. Quanto que é? Lá, lá, lá. Eu gosto que tá gravando isso, Vamos lá. cara. Gente, não escreve. Não escreve. Ele tá preura. Gente, não esquece. Não, ainda não tô falando. Gente. Espera eu respirar. Gente, tem como dar errado esse vídeo? Vai rápido. Gente, gente, não esquece de... Eu não aguento. Posso pra carregar. Gente, não esquece de se inscrever no canal. Espera. Eu preciso de mais tempo.